Oi, oi, tudo bem com você? Olha, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, porque tem chegado bastante gente nova no canal e muitas pessoas caem de paraquedas num vídeo e não me conhecem, mas acabam ficando. Então, quero te dizer que se você é novo aqui no canal, é nova aqui no canal, você é muito, muito bem-vindo, viu? E meu nome é Amanda Durham. Eu sou idealizadora, fundadora do Ministério Fielmente Feminina. A gente está no Instagram, então já segue o Fielmente Feminina lá no Instagram. Eu estou bastante frequentemente lá no Instagram, bastante ativa. E aqui a gente está construindo essa comunidade no YouTube e tem sido maravilhoso, tem sido uma bênção, não só para muitas mulheres que assistem aos vídeos, mas eu diria que principalmente para mim. Vocês me abençoam muito, essa comunidade me abençoa muito com tanto amor. Este vídeo de hoje, assim como o meu último vídeo, que foi a parte 1 dessa história, é um vídeo bem diferente do que o que eu estou acostumada a fazer. Eu estou realmente mostrando, eu diria, muitas das minhas vulnerabilidades e tem sido como um desabafo, eu diria assim, sabe? O início de um processo de cura para mim, que eu preciso perseguir essa cura, do contrário eu vou sucumbir nas minhas emoções, nos meus medos, na minha depressão, e eu não quero isso de modo algum. Então, só de você me ouvir já me ajuda bastante. Mas eu também acredito que o meu relato possa encorajar algumas pessoas, assim como abrir os olhos de muitas pessoas com relação a algumas situações bem graves que podem ocorrer dentro da igreja e que definitivamente não glorificam a Deus. Olha, eu quero também agradecer a vocês por tantas mensagens maravilhosas, carinhosas, encorajadoras que vocês deixaram no meu último vídeo, na primeira parte dessa história. Eu estou lendo as mensagens, eu leio todas e tem sido como um bálsamo para mim, sabe? Um bálsamo direto dos céus, assim. Realmente muito encorajador. Isso é muito importante, ler esse tipo de mensagem, receber esse carinho. Então, obrigada, viu? Eu amo vocês. Então nós vamos continuar o capítulo 4 dessa história, que eu dei o nome de Flórida, parte 1. Então, eu e Brandon nos mudamos para a Flórida, para essa igreja em Freeport, uma pequena cidade aqui na Flórida Panhandle. Então não é, quando a gente fala Flórida, o brasileiro sempre pensa em Orlando, Miami, Tampa. Então, não são nessas regiões, tá? A gente está até bem distante de Orlando, umas 6 horas. A nossa região aqui é Flórida Panhandle. E nós mudamos para cá, começamos, como eu, né, disse para vocês, nessa igreja, e aí aconteceu tudo aquilo que eu já relatei. Assista lá a primeira parte se você ainda não assistiu. E daí, então, esse diácono, que é o chefe dos diáconos, digamos assim, ele nos deu 2 semanas para deixarmos a casa pastoral. Não é? Então, é muito comum aqui nos Estados Unidos, quando eles convidam um pastor, né, para assumir o cargo na igreja, é muito comum eles terem a casa pastoral. Então, o pastor não paga aluguel, ele fica morando com sua família na casa pastoral. Tá? Então, nós estávamos morando nessa casa pastoral. Então, de repente, nós tínhamos 2 semanas para sair de lá, sendo que a gente estava sem salário, já que, como eu contei, né, o Brandon renunciou ao cargo, e o acordado seria que eles pagariam mais 1 mês de salário para o Brandon, desculpa, mais 1 mês de salário para o Brandon, e que a gente poderia ficar mais 1 mês na casa, né, procurando um lugar para ficar, vendo o que a gente ia fazer da vida, né. Mas aí esse chefe dos diáconos mudou de ideia e falou que não tinha ficado acordado nada disso, então não ia ter mais salário e nem a casa. E ali, como eu mencionei também, eu muito doente, né, por causa do câncer, tinha acabado de fazer, não acabado, mas há pouco tempo eu tinha feito essa cirurgia grande e ainda estava recuperando. Foi um processo lento de recuperação, né. Então foi muito difícil, sabe? E como eu já mencionei também, eu me senti mais uma vez descartável, eu e meu marido, assim, como objetos que são facilmente jogados no lixo. E isso vindo da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, é não apenas devastador para a gente, né, muito, muito triste, muito decepcionante, mas é também ofensivo, porque ofende a Deus. O corpo de Cristo agindo dessa forma é um absurdo e é ofensivo, porque não representa o coração de Deus, não representa o coração de Jesus. E, queridos, este absurdo que aconteceu conosco nessa igreja em Freeport foi desencadeado realmente por maledicência, sabe? Então, quando a Bíblia se refere à língua como um órgão perigoso que tem o poder de matar ou trazer vida, isso é verdade, isso é verdade. Nós estamos vivendo isso na pele. A difamação contra a nossa reputação se espalhou de tal maneira que, inclusive, nós ganhamos uma matéria no The New York Post, que é um dos principais jornais aqui dos Estados Unidos. É um veículo gigantesco. E a época, quando aquele vídeo que eu mencionei para vocês, o vídeo promocional que meu marido fez do Dominion Dating, e que esse vídeo viralizou,
no Twitter. Então, The New York Post fez uma matéria sobre a gente, sem nem consultar a gente, porque geralmente o jornalista sério, ele vai até a pessoa, né, até a pessoa sobre a qual eles querem falar, e fazem perguntas, enfim, nada disso foi feito conosco. Simplesmente a gente acorda um belo dia com a nossa cara estampada no The New York Post. E claro, essa matéria foi super tendenciosa, porque não procuraram o meu marido para conversar, para fazerem perguntas, que é o que geralmente os jornalistas sérios fazem. Não, simplesmente tiraram suas próprias conclusões, pegaram informações de fofoqueiros, de gente maliciosa, e fizeram essa matéria, realmente, né, endossando essa visão distorcida e mentirosa de que meu marido é machista e tal, e que isso perpetua o abuso contra as mulheres, coisas desse tipo. Então, a igreja onde estávamos não soube lidar com nada disso, não soube lidar com nada disso, não soube nos proteger, né, nos guardar, nos proteger dos ataques do inimigo. Não, na verdade, se juntaram a eles, se juntaram aos nossos inimigos para nos atacar. E isso é o que mais dói, porque eu, sinceramente, eu espero o ataque dos ímpios, eu espero o ataque do mundo, porque realmente os cristãos sérios, verdadeiros, nascidos de novo, são contra a cultura, né? Nós não somos estranhos à cultura, nós vivemos aqui, mas a gente se esforça realmente para trazer a cultura do reino para esse mundo que jaz no maligno. Então, na minha cabeça, ingênua com certeza, na minha cabeça, a igreja onde estávamos, os líderes, os diáconos, os membros, deveriam dar graças a Deus por terem um pastor assim, que é tão raro hoje em dia, um pastor que não se curva, um pastor que não é covarde, sabe, que é visionário e que cria coisas novas que ninguém pensou, como um dominion dating da vida. Nessa fase eu tive crises de ansiedade, crises de depressão e crises de pânico fortíssimas. Só Deus e o meu marido viram. E a verdade é que aquilo estava gritando dentro de mim, aquela tristeza, aquela desesperança, aquele desespero, vinha gritando dentro de mim já há algum tempo, né, devido a todo o relato que eu dei para vocês na primeira parte. Então, não era a primeira vez que aquilo estava acontecendo, e ali na minha cabeça, sabe, eu pensando que a gente teria que se mudar novamente, e até aquele momento a gente não tinha nem ideia para onde iria e o que iria fazer. Então, isso foi um gatilho muito grande para as minhas emoções realmente extravasarem. Foi quando, inclusive, os sintomas do meu câncer voltaram, porque após a cirurgia foram retirados todos os tumores visíveis. E eu fiquei bem por aproximadamente 6 meses, sem nem fazer tratamento nenhum. Apesar de que o médico, ele me avisou que muito provavelmente a doença voltaria, já que tinha essa metástase, já que foi classificado como câncer de estágio 4. E 6 meses depois os sintomas voltaram, com muita força, e eu tenho certeza que foi durante essas crises, porque o fator estresse, o fator emocional, é muito significativo, sabe, para esse tipo de câncer. E eu acredito que para qualquer um, para te falar a verdade, eu não sou médica, né, mas eu sei que para esse tipo, câncer neuroendócrino, o fator estresse, o fator depressão são muito relevantes. Então, meus sintomas voltaram e são sintomas incapacitantes mesmo, não me permitem ter uma qualidade de vida, e foi quando a gente começou a fazer o tratamento mensal, que eu faço até hoje. Esse tratamento desliga os sintomas dos tumores que secretam grande quantidade de hormônios, inúmeros hormônios, que causam uma pane no corpo. Então, por isso que eu preciso tomar essa medicação, essa injeção de 28 em 28 dias. Olha, por mais difícil que seja lidar com o sofrimento, eu posso dizer assim, com toda certeza, que algo maravilhoso que acontece no meio da tempestade é realmente ver as mãos do Senhor agindo de forma muito palpável, sabe? Então, assim, você sente que você tá afundando, você tá se sufocando ali naquele temporal, sabe? Te batendo, aquelas nuvens negras sobre você. Mas aí, de repente, vem a calmaria, porque você realmente vê as mãos do Senhor te segurando e te tirando do fundo e te mostrando uma solução, te colocando num barquinho e te guiando. Vai por aqui, né? Então, não foi diferente, isso aconteceu nessa fase, quando a gente não sabia o que ia fazer, onde ia morar, não tinha como, não tinha dinheiro, não tinha nada. E daí, Brandon recebe uma ligação de um senhor, vou até falar o nome dele, é o Mr. Joe. Mr. Joe esteve na igreja onde Brandon estava pastoreando, essa, né, onde tudo aconteceu, que estava expulsando a gente da casa pastoral. Ele esteve lá, salvo engano, por 2 vezes, 2 ou 3 vezes. Ele e a família dele são membros já de uma outra igreja batista, mas por algum motivo eles foram lá, né? Foram lá, queriam ver a pregação, conhecer a gente, e foram muito simpáticos e tal. E, do nada, ele liga pro Brandon,
no meio, né, do olho do furacão, e ele sem saber de nada. O Mr. Joe não estava ciente de nada, não estava sabendo. Mas ligou pro meu marido, e aí, como é que vocês estão? Queria saber da minha saúde, né, porque ele sabia que eu estava lidando com essa doença. E aí Brandon acabou abrindo para ele, falando com ele, olha, tá acontecendo isso, na verdade eu não sou mais o pastor da igreja, e a gente, inclusive, tem que sair da casa. Deram 2 semanas pra gente, e na verdade já tinham passado as 2 semanas, só que a gente ainda não tinha nenhuma solução à vista. E aí o Brandon conversou com ele, só contou o que estava acontecendo, né. E daí tá, eles desligaram o telefone, né, ele recebeu encorajamento do Mr. Joe, recebeu oração, enfim. Mas aí passaram uns 2 dias, eu acho, não sei exatamente a linha cronológica, mas 2 ou 3 dias, passaram poucos dias, ele ligou novamente e falou com o Brandon que eles queriam oferecer uma casa pra gente ficar, porque eles tinham essa casa que eles, né, estavam pensando em vender, estavam preparando a casa para vender, mas que não tem necessidade deles fazerem isso agora, eles não têm pressa de vender. É uma casa extra que eles têm, né. E aí ofereceu pra gente morar. E daí Brandon ficou assim, uau, uau. E perguntou a ele, né, ô Mr. Joe, né, muito obrigado, não sei nem o que dizer, mas quanto que o senhor, né, pode cobrar da gente de aluguel, porque eu faço questão de pagar um aluguel pro senhor e tal. Mas o Mr. Joe não aceitou, falou, não tem aluguel nenhum não, estou oferecendo mesmo, abrindo a casa para vocês. E, né, e claro que a gente paga as contas, né, contas de água, de luz, de internet, mas nem $1 de aluguel. A Bíblia fala que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, né? E é realmente. Porque como negar que o Mr. Joe não foi um enviado de Deus nesse momento, né? E, gente, o doido é que ninguém dessa igreja, onde a gente ficou 2 ou 3 anos, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi isso mesmo, de 2020 até 2023, a gente ficou nessa igreja. E, ou seja, eles nos conheciam muito bem, né? Muito bem. E como que é possível que ninguém dessa igreja se dispôs a ajudar a gente? Ninguém. Eh, e Brandon, ele inclusive, sabe, chegou a conversar de forma individual com algumas pessoas, com alguns dos diáconos, que ele acreditava que tinham um coração mais compassivo, e que a gente via que eles sabiam que aquilo estava errado, sabe, que aquilo era uma campanha de difamação contra a gente, que não era a verdade. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esses diáconos que eu estou mencionando, que, né, Brandon conversou de forma individual, tinha esperança, né, de que eles iriam ajudar de alguma forma. Esses diáconos, eles são bem abastados, se é que você me entende, né. Aqui nos Estados Unidos tem muita gente rica, né, gente, e assim, a riqueza material não é um pecado, mas ela pode gerar um pecado muito grande no seu coração, que é o pecado da idolatria. Você idolatra as suas riquezas materiais, você coloca no lugar de Deus. Então, quando você vê alguém em necessidade, alguém que inclusive é da sua família da fé, você nega ajuda, porque você se apega muito, você é muito apegado ao dinheiro. Por isso que a Bíblia fala que é difícil, né, de um rico entrar no reino de Deus. Não é por causa do dinheiro em si, não é. Aqueles que são ricos e que colocam Deus em primeiro lugar, eles pensam muito, eles têm muita mentalidade de reino, sabem como eles podem ajudar de forma mais efetiva no reino de Deus, trazendo esse benefício, essa bênção, esse privilégio que eles têm de serem ricos, no caso, né, como que eles podem usar isso para a glória de Deus, para abençoar o reino. Então, o dinheiro do rico não é o problema, mas o coração do rico, muitas vezes, é um problema grande. Isso me faz pensar nos Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo menciona que quando ele deixou a Macedônia, e ele estava em Tessalônica, ninguém se dispôs a ajudá-lo, ninguém supriu o apóstolo Paulo com as necessidades dele, apenas os filipenses, e ele ainda os elogia dizendo que eles eram novos na fé, novos no evangelho, mas tinham um coração muito mais compassivo do que aqueles mais maduros na fé. Paulo foi, na verdade, abandonado inúmeras vezes, né? Ele foi escoteado, ele foi açoitado das cidades, né? Ele foi chutado literalmente para fora das cidades, porque ele estava plantando igrejas, pregando o evangelho. Então Paulo foi abandonado e rejeitado inúmeras vezes, né? Inclusive quando ele estava na prisão, de onde ele escreveu essa carta aos Filipenses, e é chamada de Carta da Alegria, né? Conhecida como a Carta da Alegria.
e ele estava aprisionado nesse momento, e abandonado, enfim, mas ele não estava sem a alegria, né, a alegria do Senhor era a força dele. E a casa onde moramos até hoje é a casa do Mr. Joe, da família do Mr. Joe, já deve ter 1 ano e meio que estamos aqui, e eu digo que foi providência divina mesmo. Até hoje nós não temos condições de pagar um aluguel, e o Mr. Joe e a família dele nunca pressionaram a gente para sair, por mais que a gente sinta a necessidade de sair, sabe, porque a gente não quer também prejudicar a família deles, a gente não quer abusar da bondade deles. Falando sobre isso, eu confesso para vocês que, apesar de ficar maravilhada com as providências de Deus, né, como esse teto sobre as nossas cabeças, eu vejo também como Deus me quebrando, sabe? Deus me quebrando o meu ego, né? Porque, gente, é difícil, sabe? É de certa forma humilhante falar que você mora de favor na casa de alguém, né? Eu já tenho 41 anos, Brandon tem 43. Então não é realmente o que a gente pensou que estaria acontecendo conosco nessa fase da nossa vida. Mas, por outro lado, é tão bom sentir que eu posso sentir de fato a dor do outro, sabe? A dor do necessitado. Me parece que Deus tem me dado um coração muito mais compassivo do que ele era antigamente, sabe? Meu coração, ele não é naturalmente compassivo. Ele precisa realmente da graça de Deus, sabe? E Deus me conhece melhor do que ninguém, então talvez ele saiba que eu precise passar por todas essas provações para que o meu coração compassivo esteja sempre disposto a ter um olhar amoroso para o próximo. Flórida, parte 2. Bom, então, nós deixamos a casa pastoral, mudamos aqui, né, para a casa do Mr. Joe, inclusive, ele ajudou em tudo com a mudança, ele ainda deu um fogão pra gente, sabe, uma bênção realmente. E daí, nós começamos, mais do que depressa, a plantarmos uma igreja. É o que a gente sabe fazer, né, assim, e é o chamado do meu marido, ele tem 43 anos hoje, e como eu disse, ele foi ordenado, disse na primeira parte, né, dessa história. Ele foi ordenado ao pastorado aos 26 anos. E antes de ser ordenado, ele já estava no ministério. Então, ele nunca fez outra coisa da vida. Entendeu? A não ser trabalhos quando ele estava na faculdade, ele trabalhou como valet park, estacionando carro em restaurante, trabalhou também como garçom quando ele fazia faculdade. Mas, tirando isso, isso, a vocação dele é ser pastor mesmo, né? Então, a gente começou a plantar essa igreja, a Homeport Church. Então, essa é a parte 2 da nossa história na Flórida. E assim, eu vou falar para vocês que foi a experiência assim, mais próxima que eu tive mesmo, assim, de uma família na fé, sabe? Foi muito bom. Foi muito bom. Eu posso dizer que foi um tempo de muita alegria pra gente. A gente ficou mais ou menos 1 ano com a Homeport, mas muitas oposições vieram, muitas dificuldades vieram, até por questões de logística mesmo, porque aqui onde a gente mora, fica numa cidadezinha chamada The Funiac Springs. Homeport estava lá na área de Freeport, a gente estava plantando lá naquela região, sabe, um pouquinho mais afastado, tem uma ponte que liga Freeport a Santa Rosa Beach, então a gente estava logo depois da ponte, sabe. Por quê? Porque as pessoas que estavam dispostas a nos ajudar, desculpa, essas pessoas estavam lá, em Freeport. Então não tinha como a gente plantar aqui em The Funiac, que é distante. Então a gente começamos com 4 casais não, mentira, 2 casais, que vieram conosco, saíram da igreja, né, onde estávamos, e vieram conosco para Homeport. Começamos com eles e foi crescendo, sabe, o Brandon foi promovendo, foi tentando alcançar pessoas, e foi crescendo, mas a logística era difícil, então a gente nem tinha um lugar fixo para encontrar, a gente começou encontrando num parque. Era muito lindo, gente, porque os parques aqui são bonitos. A gente começou a se encontrar num parque, sabe, e tinha domingos, assim, que tinha muita gente, era muito bom. Mas aí começou a complicar, no verão muito quente, no inverno muito frio, às vezes chovia. Então a gente acabou alugando um espaço pra gente se encontrar. Acontece que surgiu uma situação nesse espaço, porque assim, a ceia do Senhor, a gente dá 2 opções, né, a opção com vinho e a opção com suco de uva. E aí, a gente acabou esquecendo lá no local, como é que fala? O coisinha da garrafa de vinho com os copinhos, né, pra ceia do Senhor. A gente esqueceu lá. E aí, Brandon só recebeu um e-mail falando que a gente não poderia mais se reunir lá, porque não era permitido bebida. E ele explicou, não, mas não tava ninguém bebendo não, foi só pra ceia do Senhor.
Ninguém bebe não, né? Mas aí não quiseram ouvir, não. Simplesmente, não pode mais se reunir aqui, né? Não deram nem a oportunidade, assim, podia ter sido só uma advertência, né? E a gente fala, tá bom, então a gente não vai usar o vinho. Mas não, simplesmente cortaram a gente de lá. E aí começou a nossa saga para conseguir um lugar para se reunir. Foi muito difícil. Aí as pessoas foram se espaçando, né, se dissipando. Então, após conversar com os membros que restavam, a gente acabou decidindo fechar a plantação e Brandon indicou boas igrejas bíblicas para cada família, né, as que tinham restado, para que elas pudessem começar a congregar, né, igrejas inclusive que eram até mais próximas de onde eles moravam. Bom, e nessa época o Brandon estava também de pastor interino numa outra igreja. Por quê? Porque essa plantação ainda não supria, né, as nossas necessidades financeiras. Como vocês sabem, tem essa questão da minha saúde. Eu pago por um plano de saúde que não é barato e que eu não posso ficar sem, porque sem plano de saúde eu não tenho o meu tratamento, entendeu? É o plano de saúde que cobre as minhas injeções oncológicas mensais. Então, Brandon tinha esse outro pastorado interino, e então assim, a gente estava se reunindo com a Homeport. A gente se reunia à noite, no domingo, né? E no domingo de manhã, Brandon estava nessa outra igreja, que aí já vai começar, então, o outro capítulo dessa história, que é Alabama. Alabama é um outro estado aqui dos Estados Unidos e faz fronteira aqui com a Flórida. E fica exatamente assim, bem próximo, na verdade, de onde a gente mora no momento, nessa cidadezinha chamada The Phoenix Springs, né? Então aqui a gente dirige 30 minutos, até um pouquinho menos de 30 minutos, já está no Alabama, entendeu? Então, mas essa igreja era um pouco mais distante, é um pouco mais distante, fica a 1 hora de onde a gente vive. Então a gente tinha que, né, domingo, acordar mais cedo e dirigir por 1 hora até essa outra igreja, ficar lá, depois voltar e dirigir mais 45 minutos até a outra igreja em Freeport, entendeu? Então era bem puxado. Bom, como o Brandon estava de interino nessa igreja, e eles amavam o Brandon, ai, gente, é sério, parece brincadeira, mas é sempre assim, eles amam, gente. Meu marido é muito querido mesmo. Mas amavam o Brandon, me amavam, a gente se sentia super em casa mesmo, tava muito legal. E a gente tinha, tinha esperança, mais uma vez, né, que, não, agora vai. Porque aí acabaram convidando o Brandon para ser o pastor full time, né, isso depois que a gente tinha fechado a plantação, eles já tinham interesse no Brandon, mas ele tinha falado com eles, olha, eu tenho a plantação da minha igreja, então não tem como eu assumir o pastorado aqui, né, o pastorado integral. Mas, como não deu certo o Homeport, o Brandon avisou a eles, olha, agora não tem mais Homeport, se vocês ainda tiverem interesse, a gente pode conversar. Então acabou dando certo, e aí a gente começou lá de forma integral, né. E, gente, isso vocês me perdoem até porque é um pouquinho difícil para falar dessas coisas, eu senti da mesma forma na primeira parte, quando eu, né, comecei a falar sobre isso. Eu me sinto muito estranha falando, é difícil, o meu raciocínio demora para processar, sabe, e eu fico muito exausta falando sobre isso. Então vocês me perdoem se eu tô sendo prolixa, sei lá. E eu quero fechar aquela porta ali, espera aí rapidinho. Então, gente, eu pensei que, né, seria ali um novo começo, e que seria uma bênção. Então isso já neste ano, em 2024. E eu fui ao Brasil este ano, fui em julho, isso. Fui em julho ao Brasil, fiquei julho inteiro, um pedacinho de agosto. E na minha cabeça, quando eu fui ao Brasil, a gente já estava nessa igreja do Alabama, Brandon já como o pastor deles. Então já estava tudo certo que a gente ia mudar para casa pastoral, né? Então a gente estava muito feliz que a gente finalmente poderia entregar a casa do Mr. Joe de volta, né? E a gente então iria se mudar para o Alabama, para essa casa pastoral que fica ali no mesmo lote da igreja, né? Enfim. Então eu fui pro Brasil felizona, né? Fui pro Brasil lançar meu livro, estava super alegre, super feliz. Mas aí foi quando eu recebo uma notícia do Brandon, e foi inclusive no dia da minha palestra de lançamento do livro no Espírito Santo. Eu estava no Espírito Santo, numa igreja muito linda lá, e eu ia dar a palestra sobre o livro, ia dar meu testemunho também, ia lançar o livro, fazer uma noite de autógrafos, foi super legal. E ali naquele dia, de manhã, eu recebo a ligação do Brandon, e ele me falando que
que eles tinham demitido ele, ou dispensado, né. É porque pra mim, eu já entendi que igreja aqui é igual empresa, então vou falar demitido, porque é como eles enxergam, né. E ali, eh, foi muito difícil, né, foi muito difícil. E especialmente pelo motivo. Então tá, qual foi o motivo? Bom, então, Brandon muito amado, sabe, todo domingo, gente, sem brincadeira, todo domingo ele recebia palavras de encorajamento, sabe, de muitos dos membros ali da igreja, palavras de encorajamento, elogios às pregações dele. E a gente, né, almoçava na casa das pessoas e tal. Nisso a gente ainda não estava morando lá, né, a gente morando aqui, mas dirigindo pra lá todo domingo, e Brandon estava indo durante a semana também. Mas tinha uma maçã podre ali nessa igreja, e mais uma vez ali no meio dos diáconos. Então esse diácono e a esposa dele, gente, tem sempre mulher no meio, tá, desculpa, sabe, nós mulheres a gente tem um poder de manipulação muito grande. É só pensar em Eva, que manipulou Adão. E o homem, ele tem a tendência a se acovardar muito facilmente, sabe, a entregar a liderança muito facilmente para uma mulher manipuladora. Então mais uma vez isso aconteceu. A gente já tinha percebido que este casal não gostava da gente, a gente percebe, né. A gente já tinha percebido, inclusive a esposa nada amigável mesmo, nada gentil, sabe, comigo desde o início, sabe, aí eu pensando: "Ai, não é possível", que é mais uma, né, igual aquela esposa, lembra do Texas? Que de cara eu já percebi que não gostava de mim, aí eu pensando mais uma vez: "Ai, será que é porque eu sou imigrante, porque eu sou brasileira e tal", enfim. E eu me esforçando sempre pra me aproximar, mas nada. E o marido, que no caso, né, esse diácono, queria convencer o Brandon a colocar a esposa dele pra liderar o louvor. E aí de novo, sabe, caí na mesma situação da outra igreja, né, em Freeport, que não, sabe, naquele momento a gente tinha um homem liderando, tinha o coral, e tinha esse homem liderando, que era inclusive um dos diáconos, e estava ótimo assim, entendeu. Não tinha por que mudar e, como eu disse, Brandon não acha o ideal que uma mulher seja líder de louvor, sabe. No coral tinha, né, as mulheres, muitas senhoras inclusive, mas liderando era o diácono, e Brandon queria manter dessa forma. Aí começou toda a trama contra nós, mais uma vez, um motim se levantou, e começou por essas 2 pessoas, né, esse marido, diácono, e a esposa dele. E assim, mais velhos que a gente, sabe, é tão doído, gente, pra mim, mais uma vez, eu falo, sabe. Mulheres que eu esperava que fossem as mulheres de Tito II na minha vida, e são minhas maiores algozes. Mesmo caso no Brandon que, né, imaginava que teria homens mais velhos ajudando ele na liderança, né, ensinando o Brandon algumas coisas, mas não, são homens absolutamente imaturos, manipuláveis e cruéis. Bom, eu sei que após o sermão do Brandon do Dia das Mães, a coisa começou a cair mesmo nas nossas cabeças. E assim, foi um sermão lindo, gente, sabe, muito bíblico. E ele tinha dado um sermão no Dia dos Pais aqui não é em agosto, é antes do Dia das Mães aqui nos Estados Unidos. E daí, acho que em junho, acho que em junho. Ele, no sermão do Dia dos Pais, ninguém reclamou, sabe, ninguém reclamou. E Brandon foi duro no sermão do Dia dos Pais, sabe, falando sobre masculinidade, sobre liderança, sobre, sabe, tomar pra si mesma a responsabilidade da paternidade, sabe, de criar os filhos, sabe, de colocar os filhos no caminho do Senhor, de liderar a sua família, de ser o cabeça espiritual da sua casa. Então o sermão do Dia dos Pais foi isso, e, né, confrontou, claro, muitos pecados de estimação, mas ninguém reclamou. Agora, no sermão do Dia das Mães, aí já é diferente, né. E o Brandon foi muito mais suave, gente, entendeu, com as mulheres do que ele foi com os homens, pra te falar bem a verdade. Mas sim, ele, com certeza, ele falou, eu me lembro que ele pregou em um texto de Gênesis e também de Tito 2, Tito 2, 3 a 5, e Gênesis, que fala sobre a mulher ser auxiliadora, né. E, ah, uma pregação bíblica normal, sabe, muito boa, muito, assim, que confronta, mas que abraça ao mesmo tempo. E aí pronto, e aí viram problema com a pregação, começaram a reclamar da pregação, que foi machista, que foi muito dura com as mulheres, e não sei o quê, não sei o quê. Quem começou a reclamar foi exatamente esse diácono com a esposa dele. E eles aí foram contaminando. Gente, o joio, ele vai, sabe, vai contaminando os outros, sabe? É uma praga, é igual uma praga mesmo. E aí foi contaminando a cabecinha de outras pessoas, mulheres, a começar pelas mulheres, lógico, que são mais manipuláveis e mais manipuladoras. Então você manipula ali a cabecinha
né, da mulher, olha, ele foi machista aqui, ele falou isso, isso, isso. Aí essa mulher já está equipada para ir lá e manipular uma outra pessoa, manipular uma outra mulher, manipular um homem, para que muitos ali ficassem contra a gente. Então, esse diácono e essa esposa e outras pessoas lá começaram a, mais uma vez, buscar coisas na internet que depusessem contra o meu marido. E encontraram um tanto de coisa, lógico, porque vocês lembram, né, que aconteceu aquela campanha de difamação contra ele, contra nós. Então eles encontraram tudo isso, inclusive a matéria do a matéria no The New York Post. Claro, usaram isso contra nós, né? E daí esse diácono pediu para ter uma reunião, sem o Brandon, tá? Pediu para ter uma reunião com os outros diáconos e expôs tudo isso. E daí um dos diáconos falou, mas eu sabia disso. Esse diácono, inclusive, diz que ele e a esposa dele tinham visto tudo isso na internet, toda essa campanha de difamação, e que para eles ficou muito claro que era uma campanha difamatória, e que eles, inclusive, tinham lido todos os blogs, os textos que o Brandon tinha escrito, tinha publicado, se defendendo de todas as acusações. Então eles chegaram à conclusão muito clara, aos olhos deles, de que o Brandon era inocente, sabe, de todas as acusações, que era tudo difamação. Então essa reunião que o diácono rebelde tinha convocado numa tentativa de já, né, demitir o Brandon, não foi bem sucedida para ele, porque não, ali os outros diáconos falaram, não tem nada de errado, a gente vai manter o pastor, né? Mas aí eles não pararam por aí, porque eles começaram a envenenar a cabecinha das pessoas, entendeu? E mostrar, sabe, mostrar o que eles tinham encontrado na internet, claro, sem mostrar a defesa do Brandon, né, e já mostrando, olha aqui, olha o que eles estão dizendo, e é isso mesmo, você não viu a pregação do Dia das Mães, envenenando dessa forma, né, isso que a gente soube depois, né. E esse diácono fez outra coisa horrorosa, ele ligou para o pastor, o novo pastor da igreja de Freeport, onde aconteceu tudo aquilo, né, ligou para lá preocupado, sabe, falou assim, eu estou ligando, eu estou preocupado aqui com esse novo pastor, eu descobri isso na internet, então eu queria ouvir de você, qual que é a sua opinião, como é que ele foi aí na igreja de vocês. E aí esse novo pastor, que nem conhecia, mal conhecia o meu marido, detonou o Brandon, detonou, dizendo que ele é muito problemático, né, ele contou a versão mentirosa que os diáconos de lá contaram para ele, né, que basicamente endossa a campanha de difamação que foi feita, como se tudo fosse verdade. Então, aí foi o fim desse capítulo, porque aí eles convenceram um número considerável de pessoas da igreja que a gente não era qualificado, que o Brandon não era qualificado para ser pastor deles. E daí eles votaram sem dar o direito ao meu marido de se defender. Então o Brandon não teve direito nenhum de conversar com a igreja, de expor a verdade. Eles simplesmente num domingo, falaram pro Brandon, olha, você não vem nesse domingo não, pregar não, porque a gente vai votar se a gente vai continuar com você ou não. E aí votaram, e aí a maioria votou pra gente sair. Isso eu tava no Brasil, né, como eu disse. Então nem aqui eu tava pra apoiar meu marido, mas ele é tão lindo, né, que eu digo que o Brandon, ele coloca as dores dele em segundo plano para cuidar das minhas dores. Então ele estava, na verdade, muito grato, e ele me disse isso, ele estava muito grato por eu estar no Brasil, e ele viu isso como uma providência de Deus, para eu não estar aqui, sabe, para eu não surtar, entendeu? Que lá no Brasil eu estava realmente coberta por muito amor, né, eu estava sendo realmente acolhida, estava lançando meu livro, muitas coisas boas acontecendo, estava com a minha família, mas naquele dia, naquele domingo, naquela manhã, quando o Brandon me ligou, eu recebi essa notícia, eu chorava copiosamente, sabe, eu tremia, e eu sabia que eu só conseguiria palestrar naquele dia para as mulheres se a graça de Deus me acompanhasse, né, e eu falei isso para Deus, eu falei que eu não tinha como sair de mim nenhuma palavra, né, mas Deus concedeu graça, né, como ele sempre faz, como o apóstolo Paulo, né, diz em 2 Coríntios 12, que ele fala exatamente isso, que quando ele estava fraco, então ele estava forte. E eu digo mesmo, quando estou fraca, então estou forte. Porque aí tudo que sai da minha boca é realmente de Jesus, do Espírito Santo, sabe? Vem da graça transformadora de Cristo. Porque até nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, eu não tenho força nenhuma para falar, sabe? Eu estou exausta.
mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então vocês vejam bem, eu que estava tão feliz, fui ao Brasil com a certeza que eu voltaria já para morar numa nova casa, numa nova cidade, fazendo parte de uma família na fé, de uma igreja amorosa. Eu estava com isso na minha cabeça. E daí eu volto no Brasil, sabendo que não, que tudo isso tinha ruído, que eu estaria na mesma casa e que nós estaríamos mais uma vez sozinhos, abandonados. Que é realmente como eu me sinto num exílio. Queridos, outro dia, a gente estava passando de carro em frente a uma igreja batista, aqui tem muitas, viu, são muitas as igrejas batistas, aqui nessa região, na Flórida, a maioria pertencentes a essa convenção, a SBC, né, que eu mencionei no outro vídeo. Essas igrejas, elas são conhecidas por serem mais tradicionais ou mais conservadoras, mas não necessariamente mais bíblicas, entende? Então, sim, o que eu percebi, né, todas essas minhas experiências, é que essas igrejas se parecem mais com clubes sociais, sabe? Não é a igreja de Cristo, realmente. Não é um lugar, sabe, de não só acolhimento e amor, mas também um lugar de aconselhamento mútuo, de exortação mútua. Não é isso. É mais um ponto de encontro, sabe? Que as pessoas vão aos domingos, no meio da semana, para alguns eventos, vão para se encontrar e para bater ponto de, eu sou um conservador, sabe? É mais ou menos isso. Não é realmente a igreja de Cristo bíblica, sabe? No formato bíblico. Não. É mais um clube que aí precisa de um pastor que é mais, teria que ser mais, é um palhaço, né? É um palhaço ou um bobo da corte ali para animar a audiência e que é contratado, é empregado deles. Então, se esse pastor tem a audácia de ser um pastor mais bíblico, ele vai ser cortado, vai ser demitido realmente. Então, essa tem sido a minha traumática experiência aqui nos Estados Unidos. E é tão traumática que, como eu estava dizendo, outro dia a gente estava passando em frente a uma igreja, passando de carro. A gente passa o tempo todo de carro em frente a igrejas, porque tem muitas igrejas aqui, sabe? Muitas igrejas. São pequenas, muitas estão fechando as portas, mas tem muitas igrejas. E a gente passando de carro e me deu um ataque de pânico, sabe? E eu nem sabia por quê. Eu acho que, sabe, a minha mente tá tão traumatizada, sabe, que fica nesse estado de alerta, sabe? Enfim, mas eu comecei sabe, a palpitação no coração foi muito forte, a dor no peito, o aperto na garganta, e aí eu fiquei tonta também, e as minhas extremidades formigaram, começaram a formigar do nada, eu sentada no carro normal. Os meus braços adormeceram, começou a formigar as minhas mãos, e o mesmo aconteceu com as minhas pernas, que foi até os pés que começaram a formigar também. Eu tô numa batalha contra a depressão, e tem sido realmente uma batalha, uma guerra, porque já é um tempo, né, já faz tempo que eu tô lutando contra isso, diante de tudo isso que eu contei pra vocês, mas eu tenho episódios, sabe, de crises mais fortes. Então, parece que a cada momento, assim, em que esse tipo de coisa acontece, né, a gente vai pra uma igreja, aí eu vou, agora vai, aí pouquíssimo tempo depois, tchau e bênção. E é uma luta difícil porque, como eu disse, eu me sinto absolutamente só, né, muito sozinha aqui. E tem sido uma batalha, uma guerra longa, porque diante de tudo que eu contei pra vocês, eu já tô nessa batalha há um tempo, né, lidando com todas essas perdas, e aí a perda da saúde também, a perda do meu útero, o câncer, e dificuldade financeira, e enfim, tudo isso, né, e a rejeição, e perda de amizades que eu achava que eram amizades, tudo isso, né, o isolamento, enfim. Então minha alma tem estado aflita por muito tempo, por muito tempo. Eu só consigo fazer algumas coisas, né, pela graça mesmo, como eu disse, porque forte por mim mesma é sem chance. E eu tenho alguns episódios, entendeu? Algumas crises. Eu tô acabando de sair de uma, por exemplo, né, então, se eu tô conseguindo vir aqui falar, é porque a crise tá amenizando, sabe, tá se atenuando. Porque quando eu me refiro à crise, é um lugar muito escuro, gente, sabe. É assim, falar bem a verdade pra vocês, já que eu tô aqui pra desabafar mesmo, o lugar escuro é tipo assim, é ficar sem banho, sabe. É ficar uma semana sem banho, às vezes mais que uma semana. É não ter ânimo mesmo pra escovar dente, pra tomar banho, pra
fazer essas coisas básicas, esses hábitos básicos, né, e que eu aprecio tanto, né, eu gosto de me cuidar. Então quando você tá numa crise depressiva, você perde o prazer em fazer coisas que você gosta, sabe, em coisas que te dão alegria, você não tem força. Não é que você não quer, mas você não consegue, sabe. Então, quando tenho essas crises e não consigo contar pra vocês quantas vezes elas aconteceram, foram muitas. Crises que só Deus e meu marido viram. Mas aí eu não consigo sair da cama e quando eu saio é realmente arrastado, é um peso muito grande, sabe. E aí, eu fico de pijama o dia inteiro e não consigo tomar banho, não consigo fazer nada, não tenho ânimo pra nada e tenho crises de choro, né, de sentar no colo do meu marido como um bebê, sabe, um bebê chorão. Aí eu sento no colo dele, ele me abraça forte e me deixa chorar, chorar, chorar. E e depois sempre vem com uma palavra pastoral e de amor de marido também, pra me acalmar. Então, Deus tem usado o Brandon demais, apesar de ele estar sofrendo muito, pensa tudo que foi feito contra ele. Mas como eu disse, ele coloca a dor dele completamente em segundo plano pra cuidar das minhas e pra lutar, sabe, pra buscar, pra, sabe, pensar no que fazer agora, pra entrar em contato com pessoas que ele acha que pode, né, que Deus pode usar pra abrir as portas, enfim, pra procurar um trabalho, enfim. O peito dói muito nessas crises, sabe. E quando eu tenho esses episódios, não raramente os sintomas do câncer com o qual eu estou lidando são acionados. Então, além de tudo aquilo que acontece quando você está numa crise de depressão, eu ainda tenho que lidar com os sintomas do câncer, que são similares, não idênticos, mas similares aos sintomas de um ataque de pânico. Eu gosto de sorrir, então, por isso vocês me veem muito sorrindo e vão continuar vendo, em nome de Jesus. E não é porque a pessoa está em depressão que ela não pode sorrir, né? Especialmente quando você é cristão, eu sei de onde vem minha alegria. Então não é que eu não saiba, sabe? Eu sei pra onde correr. E por saber pra onde correr, eu consigo sair dessas crises, entendeu? Eu continuo com uma tristeza muito profunda, mas eu consigo sair da crise e voltar a sorrir, e voltar a trabalhar, né, porque quando eu tô na crise eu não consigo, a casa fica uma bagunça, e está, por sinal, tá uma bagunça aqui. Eu acabei de sair de uma crise, então a casa fica bagunçada, fica suja, eu fico suja, enfim, fica tudo ruim, né, fica tudo ruim. Eh Mas eu não aceito ficar na crise, né. Eu eu começo a colocar louvores, mesmo que eu não consiga cantar, porque geralmente eu coloco louvor e canto alto na casa enquanto eu tô varrendo o chão, lavando louça, adoro. Mas não, eu ligo, aí eu, sabe, fico ouvindo, deixo aquilo entrar na minha mente. Eu coloco a Bíblia em áudio, não consigo ler, não consigo repetir, não consigo orar, mas coloco a Bíblia em áudio. E eu falo com as minhas amigas mais próximas, as minhas guerreiras de oração, as que me levantam quando eu tô caindo. Falo com elas, falo: "Olha, tô na crise, tá acontecendo isso, tô deprimida, preciso de oração". Aí elas oram e sempre, eh, me perguntam, sabe, como é que eu tô, não me deixam sozinhas, entendeu. Me animam: "Olha, bora, vamos sair um pouquinho, vamos", isso as amigas aí do Brasil, sabe, eh, as que estão aí no Brasil. "Bora sair um pouquinho, vai ver o sol e tal", e é geralmente o que eu faço, é o que o Brandon faz por mim, ele sabe que eu amo a natureza, aí a gente vai passear com as cachorrinhas num parque e tal, isso tudo ajuda muito, né. Então essas são as atitudes de emergência que a gente precisa ter, a gente não pode, deixar se sucumbir, né, nesse poço escuro, nessa caverna, a gente não pode ficar lá na caverna, né. Então assim como Elias, não tem a história de Elias que ele se enfiou numa caverna, hã, completamente exausto, esgotado, deprimido, mesmo após vir de consecutivas derrotas não, desculpa, vitórias, consecutivas vitórias sobre os profetas de Jezabel, não é, mas ele de repente foi acometido por um medo, um pavor enorme de Jezabel, que prometeu que iria matá-lo. Mas enquanto Jeremias estava na caverna, Deus mandou um anjo, né, para alimentá-lo. Então Deus faz isso por nós. E ele encorajou, né, aquele anjo encorajou Elias a sair, sai dessa caverna, meu filho, né. Então eu tenho anjos na minha vida, tenho amigas, tenho meu marido, que me ajudam muito nisso, minha família no Brasil. Eu acabei de ver que a bateria do meu celular vai acabar, então eu vou me despedir. Eu peço muito que vocês orem por mim, porque eu realmente estou exausta. É difícil, tá muito difícil. E eu tô tendo muita dificuldade pra dormir, tô tendo muitos pesadelos, e aí no outro dia eu consigo acordar só muito tarde. E isso não ajuda, né, não ajuda esse processo. Então eu peço oração e peço que vocês cuidem do pastor de vocês,
Tenham um olhar amoroso para a esposa do pastor de vocês. E continuem aqui comigo, se puderem, se quiserem. Tá bom? Se você ficou até o final dessa história enorme, eu te agradeço muito. Porque não é fácil, né, um vídeo longo desse, mas obrigada por ter estado comigo. E mais uma vez eu tô exausta, e mais uma vez meu peito tá doendo. Reviver essa história é muito difícil, E no momento a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente tá sem salário, continua na casa do Mr. Joe e sem uma igreja para congregar. E é isso, mas eu sei que Deus não abandona a gente jamais. E tem propósito nisso tudo. E eu sei que apesar da dor ser imensa, tudo está cooperando para o meu bem e para o bem do meu marido. Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um beijo, um abraço aos irmãos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.